Olá, meu nome é Jordival e neste vídeo nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. Não vamos falar do Campeonato da Série A de 2020, não é este o objetivo. O objetivo aqui é contar a grande luta que se deu nos anos 90 para a gente conseguir ter isto aqui, ó, o ideal, 20 clubes. 20 clubes é o número ideal para um campeonato. A gente tem exemplos em outras ligas no mundo. Por exemplo, na Inglaterra, são 20 clubes. Na Itália, também são 20. Na Espanha, também são 20. Então, nas principais ligas do mundo, nós temos esse sistema: pontos corridos, 20 clubes. 20 clubes, a meu ver, é o ideal. Mas nem sempre foi assim. O nosso campeonato brasileiro de pontos corridos, ele começa em 2013. Mas a gente só tem 20 clubes disputando o campeonato, nesse número ideal, a partir de 2006. E por que isso? Isso porque nos anos 90 teve tanta confusão, mas tanta confusão, que custou a gente conseguir esse número mágico de 20 clubes. E neste vídeo eu vou contar um pouquinho sobre as grandes confusões dos anos 90 que impediram a gente de ter um campeonato com 20 clubes. O Campeonato Brasileiro nem sempre foi como é hoje no sistema de rebaixamento. O campeonato disputado lá nos anos 70 e 80 não tinha rebaixamento. As equipes se classificavam para o campeonato de acordo com o seu aproveitamento no campeonato estadual. Então, era importante ir bem no campeonato estadual para poder disputar o brasileiro. E não havia rebaixamento. Havia segunda divisão, porque as equipes que não iam bem no campeonato estadual, não conseguiam índice para o campeonato brasileiro, elas disputavam uma espécie de segunda divisão. E o número de clubes era extremamente maluco. A gente tinha em 71 a gente teve 20 clubes, mas a partir daí começou a aumentar de tal forma que no ano de 79 a gente chegou a ter 94 times participando do campeonato. Era uma maluquice total. Obviamente, por exemplo, aqui está o Inter, campeão brasileiro invicto de 79, o Inter não fez 93 jogos, ele fez 23. Era um regulamento bem diferente, as equipes entravam em grupos, se classificavam para outros grupos, até chegar na fase final, onde sobravam menos equipes e faziam ali os jogos de mata-mata. Assim era nos anos 70 e nos anos 80. Lá no final dos anos 80, começou-se a ter uma ideia de reduzir o número de participantes e de ter rebaixamento no campeonato brasileiro. O rebaixamento deveria ter começado, na verdade, em 86, mas em 87 a CBF alegou que não tinha condições de fazer o Campeonato Brasileiro e surgiu ali o campeonato mais enxuto da história, a Copa União, que só tinha 16 participantes. Aí em 88 voltou o campeonato para o controle da CBF e aí sim, a partir de 88 passamos a ter duas equipes rebaixadas para a segunda divisão e duas equipes subindo para a primeira divisão. E foi lá em 1990 que a gente chegou no nosso número mágico. Então, os anos 90 começa com um número enxuto de clubes, 20 times. Duas equipes seriam rebaixadas e duas equipes iriam subir. Este era o mundo ideal para o início de campeonato nos anos 90. Só que a partir daí vai começar a surgir muitas confusões que vai fazer com que este número 20 desapareça. Em 1990, duas equipes caíram para a segunda divisão, o São José e a Inter de Limeira. Ok, foram rebaixados, vida que segue. Mas em 1991, os dois rebaixados já causam a primeira confusão. O Grêmio e o Vitória foram rebaixados. O Grêmio rebaixado significava pela primeira vez um time grande indo para a segunda divisão. E aí começa a nossa primeira confusão que vai mexer com esse nosso número mágico. Em 1992, o campeonato da primeira divisão teve 20 clubes, normal, e a ideia de que dois seriam rebaixados. Mas a ideia de que dois subiriam foi desfeita. O campeonato da Série B de 92 mudou o regulamento. Não subiam duas equipes, subiam 12. E foi até bom, porque o Grêmio terminou em nono. Se fossem só duas equipes, o Paraná e o Vitória teriam subido e o Grêmio não. Então, no campeonato da segunda divisão de 92, 12 equipes iriam subir.
E olha só, 1992 a gente tinha 20 times na primeira divisão. E esta foi a última vez que a gente vai ter 20 times. A partir daí, a gente só volta a ter 20 times em 2006. Tudo por causa de uma série de confusões que vai vir por aí. Primeira delas, a CBF mudou de ideia. Os dois rebaixados de 92, Náutico e Paysandu, não seriam mais rebaixados. Com isso, em 1993, a gente teve um dos campeonatos mais bizarros da história, que merece até um dia um vídeo específico para contar uma história sobre ele. Aliás, não só o de 93, 93, 94 e o de 2000, são campeonatos bem bizarros. Bom, como funcionava o campeonato de 93? Ele tinha 32 equipes. Gente, aquela ideia de ter um número mágico de 20 já estava desfeita. Fomos para 32. E com um regulamento bem particular, um regulamento que dava privilégio aos grandes clubes. Os grandes clubes estavam no grupo A e no grupo B. 3 deles se classificavam, foi o caso de Flamengo, São Paulo e Corinthians no grupo A, e Santos, Palmeiras e Guarani, não necessariamente nessa ordem, no grupo B. O restante entrava de férias, ou seja, não havia rebaixamento para as equipes do grupo A e do grupo B. Elas jogavam entre si apenas em turno e retorno e não tinha rebaixamento para eles. As equipes do grupo C e D eram compostas por aquelas equipes consideradas menores, e aí sim, para elas a regra era um pouquinho diferente. 2 equipes se classificavam no grupo C e no grupo D. 2 equipes entravam de férias, o terceiro e o quarto, e o restante, a partir do quinto colocado, eram rebaixados. Isso deu confusão, uma confusão danada. Muitas equipes que foram rebaixadas reclamaram, entraram na justiça, porque afinal de contas, algumas delas, na classificação geral, chegaram a ficar na frente de equipes grandes. Mas o fato é que 8 dessas equipes foram rebaixadas. Então, em 93 tinha 32 equipes, mais 8 foram rebaixadas. Como ficou o campeonato do ano seguinte, de 94? Bom, ficou um pouquinho mais enxuto, né? 24 equipes. E aí, a ideia de 24 equipes parece ter agradado a CBF, que manteve esse formato nos anos seguintes, 94, 95 e 96. 24 equipes, 2 equipes caíam para a Série B e 2 equipes subiam. E as coisas seguiam normalmente. Obviamente, eu não estou falando aqui nesse vídeo sobre o regulamento desses campeonatos, eles foram bem diferentes. 94, 95 e 96 tinham regras totalmente diferentes. Mas como o foco aqui é mostrar a luta para conseguir ter esse número 20 e o grande vilão que impedia que isso acontecesse, que foi o rebaixamento, não vamos discutir agora sobre os malucos regulamentos que esses campeonatos tinham, especialmente o de 94. Bom, em 1996, 2 equipes foram rebaixadas, além do Bragantino, o Fluminense. E aí você já sabe, de novo um time grande foi rebaixado para a segunda divisão, vai vir confusão. Sim, o grande vilão que impedia a gente de ter 20 clubes na Série A, 20 apenas, esse número que eu chamo de ideal, era o rebaixamento. Diferente do que acontece hoje na era dos pontos corridos, onde várias equipes grandes foram rebaixadas e depois voltaram, as equipes naquela época não encaravam muito bem essa ideia aí de rebaixamento. Então já sabemos, vai ter confusão. E o que aconteceu? Em 1997, aparentemente, não haveria nenhuma confusão. O Fluminense iria disputar a Série B normalmente, juntamente com o Bragantino. Só que aí, numa história que não tem nada a ver com o Fluminense, mas enfim, surgiu um esquema, um suposto esquema de suborno na arbitragem brasileira. Chegou-se a comentar na época de que 2 equipes poderiam ser favorecidas nesse esquema. Uma delas seria o Atlético Paranaense. Até me lembro de que o Atlético Paranaense chegou-se a falar numa punição, ficaria um ano sem disputar nenhuma competição da CBF. E chegou-se a falar também no Corinthians. No final das contas, não houve nada que comprovasse o envolvimento dessas 2 equipes, as equipes acabaram não sendo punidas e a CBF também achou que não era justo rebaixar o Fluminense e o Bragantino. E aí, o campeonato de 97 passou a ter 26 times. Ironicamente, o Fluminense, que havia sido rebaixado no ano anterior, foi rebaixado novamente. Só que a coisa mudou. A CBF passou a rebaixar 4 equipes e não mais 2.
Por quê? Tinha muito time, 26, estava chegando de novo naquele número muito alto. Então passou-se a pensar um projeto para reduzir o número de times e chegar ao número ideal, 20. E qual era essa ideia? Rebaixar 4 equipes e subir apenas 2. Dessa forma, a gente ia acabar chegando no número mágico de 20 equipes. Em 98 a gente teria 24 times, em 99 22 times, e finalmente no ano 2000 estava programado para a gente voltar a ter 20 times. Assim como em 90 a gente começou a ter 20, em 2000 também a gente teria 20. Esta era a programação, que não aconteceu. E por que não aconteceu? Bom, estava indo tranquilo até que em 1999 a gente tinha 22 times, 4 equipes iriam cair, 2 iriam subir, e a gente teria finalmente no ano 2000 um campeonato com 20 clubes. Só que o regulamento do rebaixamento mudou e mudou de uma forma bem diferente. Passou-se a considerar não apenas o ano vigente, no caso 99, como o ano anterior. Então, para ser rebaixado, precisava avaliar a campanha do clube nos 2 anos, em 98 e 99. Como vocês podem ver aqui, a Portuguesa e o Sport foram os piores times deste campeonato de 99, mas não foram rebaixados. Isto porque a Portuguesa e o Sport foram muito bem no campeonato de 98. A Portuguesa, inclusive, foi semifinalista daquele campeonato. Então, como foram muito bem no ano anterior, se livraram do rebaixamento. O Botafogo de Ribeirão Preto foi rebaixado. O Juventude, que aliás em 99 chegou a ganhar a Copa do Brasil, foi rebaixado. O Grêmio, que tinha feito uma boa campanha em 98, se livrou do rebaixamento. O Paraná foi rebaixado. O Inter se livrou do rebaixamento também. O Gama foi rebaixado. E o Botafogo se livrou do rebaixamento, assim como o Curitiba também. Então, ao final do campeonato, essas 4 equipes foram rebaixadas. Mas tem um pequeno detalhe que aconteceu aqui envolvendo o Gama, que não aceitou o seu rebaixamento. E por que o Gama não aceitou? O Gama estava na disputa contra o Inter e contra o Botafogo. O Inter e o Botafogo foram beneficiados nesse campeonato por uma situação bem particular. O São Paulo tinha um jogador chamado Sandro Hiroshi. No futebol, não sei se usa esse termo ainda nos dias de hoje, tem um termo chamado gato. O que é o gato no futebol? É quando um jogador faz uma alteração da sua idade. E o Sandro Hiroshi teria feito isso, ele tinha uma idade adulterada. Por isso, jogos em que o São Paulo utilizou o Sandro Hiroshi, as equipes entraram pedindo os pontos da partida. O Internacional e o Botafogo conseguiram. O Inter havia empatado com o São Paulo e o Botafogo havia perdido feio para o São Paulo, de 6-1. Ainda assim, o Botafogo conseguiu levar os pontos desse jogo em que ele perdeu. Por causa disso, o Gama achou que isso era injusto. E aí, o Gama entrou na justiça. O Gama entrou na justiça e não aceitou o seu rebaixamento. A CBF se viu de mãos amarradas porque a justiça estava dando causa de ganho de causa para o Gama e aí não teve como a CBF organizar o campeonato de 2000. A CBF entregou então para os clubes organizarem o campeonato. E se está na mão dos clubes, obviamente, vai dar confusão, vai ser bagunçado. E aí surgiu a Copa João Avelange. Como que era a Copa João Avelange? A Copa João Avelange teve 25 participantes. A gente tinha nesse campeonato aqui 22 e a João Avelange foi para 25. O que aconteceu? Bom, dos 4 rebaixados, o Botafogo de Ribeirão Preto e o Paraná foram mesmo uma espécie de segunda divisão ali da Copa João Avelange. O Juventude continuou aqui e o Gama entrou na justiça para disputar a competição e ficou também. O Gama achou que, olha, vocês estão tentando me enrolar, me jogar na segunda divisão de qualquer forma. Eu não aceito, eu vou ficar aqui. E ficou. Então, dos 4 rebaixados, apenas 2 foram de fato rebaixados. Com isso, nós teríamos um campeonato em 2000, de fato, com 20 equipes. Mas a criatividade vai longe. Houve convite para algumas equipes. Então a gente tinha 20 equipes, mais alguns convidados, o Bahia, o Fluminense. O Fluminense que tem uma polêmica danada. O Fluminense tinha acabado de ganhar a terceira divisão. O Fluminense foi rebaixado em 96, foi rebaixado de novo em 97 e em 98 foi para a terceira divisão. Ele tinha vencido a terceira divisão
lá em 99, então, portanto, ele jogaria a segunda divisão, mas foi convidado ali para disputar João Avelange no grupo de elite. E como você pode ver aqui, ele foi muito bem na competição, inclusive. E o América também foi convidado. Então, essas 3 equipes foram convidadas, passamos a ter 23 equipes. Mas as 2 equipes que subiram da segunda divisão em 99, que eram o Santa Cruz e o Goiás. Então, nós tivemos a João Avelange com 25 times. Aumentou de novo o número. Mas não parava por aí. A criatividade ia longe. O que aconteceu na João Avelange? Era um campeonato bem diferente e que possibilitava equipes da segunda divisão a se classificarem para a fase final daquele campeonato. Foi o que aconteceu com o Paraná, com o São Caetano e com o Remo. Eles estavam no que seria a segunda divisão da competição, mas eles se classificaram para a primeira divisão para disputar o título. Olha que maluquice. Como vocês podem ver aqui, 12 equipes se classificavam para a fase final do campeonato, dos famosos mata-matas. E além disso, a gente ainda teve essas 3 equipes que vieram da segunda divisão, o que totalizava ali 15. 15 é um número ímpar, não dava para fazer os mata-matas. Tá faltando alguém, não tá? Tá. Então, veio uma equipe da terceira divisão, o famoso lendário Malutron. Que maluquice, hein? Essa era a João Avelange. 16 equipes fariam então um mata-mata para ver quem seria o campeão brasileiro de 2000. Então, tinha 12 equipes da primeira divisão, mais 3 equipes da segunda e mais um da terceira divisão. No final das contas, uma dessas equipes acabou surpreendendo bastante. O São Caetano foi eliminando o Fluminense, foi eliminando o Grêmio e chegou na final ali contra o Vasco. Aliás, eu esqueci de mais uma equipe. São Caetano eliminou o Palmeiras, Fluminense, Palmeiras, Grêmio e foi para a final contra o Vasco. E poderia até ter sido campeão brasileiro naquele ano totalmente maluco. O que vai acontecer com o campeonato de 2001? Ele volta às mãos da CBF. E como que a CBF organizou esse campeonato? Ela fez o seguinte: ela pegou os 25 times que estavam lá na Copa João Avelange e mantiveram todos no Campeonato Brasileiro. Sim, todos, inclusive o Bahia, que tinha vindo da segunda divisão, e o Fluminense, que tinha vindo da terceira divisão. Todo mundo foi convidado a participar do novo campeonato organizado pela CBF. Então, 25 equipes que estavam na João Avelange. Além disso, a CBF chamou o Paraná e o Botafogo. Por quê? Porque o Paraná e o Botafogo eram as 2 equipes que de fato cumpriram lá a segunda divisão de 99. Eles foram rebaixados em 99, foram para a segunda divisão na João Avelange, então a CBF achou que era justo chamar os dois, já que o Gama e o Juventude não haviam disputado a segunda divisão. Então já aumentou, né? 26, 27. E, além disso, vamos chamar o São Caetano, afinal de contas, ele foi vice-campeão do torneio nacional. Uma equipe que eliminou Palmeiras, Fluminense, Grêmio e tinha um bom time. Vamos chamar o São Caetano. E aí tivemos o campeonato de 2001 com 28 equipes. 28 equipes. É demais, né? A gente estava lá tentando conseguir 20 e de repente a gente já está aqui no século 21 com 28 clubes disputando o campeonato. Não consegue chegar nesse número mágico de 20 de jeito nenhum, hein? O que aconteceu aí? Em 2001, 4 equipes seriam rebaixadas para a segunda divisão e 2 equipes iriam subir. Aí já começava aquele trabalho de rebaixar 4, subir 2, para a gente chegar no nosso número mágico de 20 equipes. Em 2002, a gente teria então 6 equipes 26 equipes, não 6, 26 equipes disputando o campeonato e a mesma lógica, de cair 4 equipes e de subir 2. Um detalhe sobre 2002. Em 2002, das 4 equipes rebaixadas, 2 eram equipes grandes, o Palmeiras e o Botafogo. E aí, como você viu até o momento, sempre que um time grande caía, dava confusão. Dessa vez não, Botafogo e Palmeiras caíram, foram para a segunda divisão, disputaram e subiram. Em 2003, que já até havia aparecido aqui, né, a gente tinha 24 clubes. 2 equipes seriam rebaixadas e 2 equipes iriam subir. Esse foi o
primeiro campeonato de pontos corridos, e como você pode ver, ele não tinha 20 clubes, ele tinha 24. Mas aí começou-se já a discutir, olha, precisamos reduzir isso para 20 clubes. Não foi o que aconteceu no primeiro ano, já que caíam 2 equipes e subiam 2. Então, em 2004, nós tivemos de novo 24 clubes, sendo 4 rebaixados e 2 subindo. Aí sim, começou o trabalho de rebaixa 4 sobre 2 para a gente finalmente chegar no nosso número mágico, 20. Em 2005, 22 clubes disputaram o campeonato, 4 foram rebaixados, 2 subiram. E em 2006, finalmente a gente chega nesse número mágico, 20 clubes, 4 são rebaixados e 4 equipes sobem. E é assim até os dias de hoje. Bom, 20 clubes, como eu disse no início do vídeo, eu considero como um número ideal, é assim nas principais ligas do mundo. E eu realmente torço para que não haja mudanças no campeonato, porque a gente passou por tanta mudança e tanta lambança lá nos anos 90. Muita gente às vezes acha que seria interessante entregar o campeonato nas mãos dos clubes, talvez até seja, mas sempre que os clubes entram em ação, as coisas não costumam dar muito certo. E também quando está nas mãos da CBF também não tem dado muito certo. Então não sei bem o que poderia acontecer se os clubes resolvessem aqui criar uma liga. Será que daria certo? Porque em 2000, teoricamente, o campeonato foi organizado pelos clubes e foi uma verdadeira bagunça. Tinha times da segunda, da terceira, enfim. Eu realmente gosto desse número 20 clubes e gosto do regulamento que nós temos hoje. E acho que seria bom não mexer muito, porque quando tentam mexer, geralmente fazem uma bagunça danada. Já pensou a gente passar por tudo isso de novo e aumentando 24, 28, 32, até voltar nesse número 20? Tomara que a gente não reviva esses regulamentos malucos que a gente teve lá nos anos 90. Mas uma coisa eu acho que pode ser que mude no Campeonato Brasileiro. Já tem algum tempo que as equipes têm reclamado do número de clubes rebaixados. Isso tem duas justificativas. Uma delas é que as principais ligas do mundo, como a inglesa, a italiana e a espanhola, você não tem 4 equipes rebaixadas, você tem 20 clubes mais 3 equipes rebaixadas. E uma outra razão para isso é que geralmente os clubes grandes, quando são rebaixados, e olhe que na era dos pontos corridos, muitos clubes grandes foram rebaixados, muitos mesmos. Geralmente o clube grande que é rebaixado, ele é o 17º. Então, se fosse rebaixado 3, o 17º estaria salvo. Seriam rebaixados apenas o 18º, o 19º e o 20º. Talvez por isso haja essa pressão para que mude o regulamento. E pode até ser que mude, já que, como eu disse, as principais ligas do mundo não rebaixam 4, mas rebaixam 3. Obviamente, iriam mudar também o acesso. Cairiam 3, subiriam 3. Talvez haja essa mudança aí nos próximos anos, e se houver, espero que seja a única. Espero que a gente consiga manter esse número de 20 clubes e manter o campeonato do jeito que é. Eu acho extremamente justo. Ganha o campeonato quem faz mais pontos. Ok? Bom, obrigado por assistirem o vídeo. E esta foi a minha historinha do Campeonato Brasileiro, a luta para conseguir o número 20 clubes disputando o torneio. Farei depois um vídeo contando a história dos campeonatos bizarros de 93 e 94. Um abraço a todos e até a próxima.